Continuando a nossa matéria, tá? A gente vai falar, logicamente, das veias dos membros superiores e, logicamente, do dorso da mão, tá? Da criança. Então, a gente, na verdade, quando a gente vai começar uma punção venosa, a gente começa, tá vendo, ó, sempre de baixo para cima. A gente nunca pode ir contra a circulação, tá vendo, ó? A circulação desce, tá? E depois ela volta, desce e volta, e assim vai indo a circulação. A gente nunca pode ir contra a circulação, que muitas vezes das pessoas vem primeiro aqui, tá vendo, na fossa cubital, tá? Que tá errado, gente. A gente sempre começa a punção venosa sempre de baixo para cima. A gente nunca pode ir contra a nossa circulação, tá? E dessa forma a gente tá indo contra a circulação, tá? Até mesmo pra gente limpar, tá? A gente não pode ir contra a circulação. A gente tem que limpar, logicamente, ó, de baixo, tá vendo aqui, ó, de baixo para cima. Nunca, tá vendo aqui, ó, de cima para baixo, tá? Sempre de baixo para cima. Por quê? Porque a gente não pode ir contra a nossa circulação, tá bom? Eu tenho a veia, logicamente, cefálica mediana, tá? Aprendam isso, tá? Para dentro, que é o dedo mindinho, tá? Sempre eu vou ter a minha veia basílica. Para fora, tá? Que é o dedão, eu sempre vou ter a minha veia cefálica, tá? Eu tenho a veia cefálica acessória, tá? Eu tenho a veia cefálica aqui, ó. A veia cefálica passa por tudo isso daqui, ó. E aqui é onde tenho a fossa cubital, onde se encontra, logicamente, a veia mediana, as veias, logicamente, basílica e aí, logicamente, cefálica, tá? Que é onde todo mundo gosta de pegar, mas aqui é uma articulação, então pode perder, principalmente em criança pode perder, tá? Aqui eu tenho a veia basílica, minha veia basílica, logicamente, mediana, a veia mediana, tá? Veia basílica, tá vendo? Tudo isso, tá? Ó, ela continua, tá vendo aqui, ó, dedão, tá vendo, ó, dedão, aqui é pra fora, ó, dedão, tá vendo, ó, veia cefálica, tá vendo, veia basílica, dedinho, ó, tá? Que eu acho que é mais fácil de gravar. Veias, logicamente, digitais, ó, que é bem interessante, tá vendo? São essas veias que a gente mais trabalha, tá? Ó, veia, tá vendo, ó, dorsal do metacárpio, tá? Que são essas daqui, ó, ramificada, tá? Que a gente trabalha bastante. Aqui a gente tem posições de coletas, tá? De sangue, logicamente, na pediatria, que a gente pede pro pai e a mãe, tá? Essa posição aqui, tá? Essa é uma das posições. Essa daqui é uma das posições que eu mais utilizo. Por quê? A mãe acolhe mais a criança e a mãe segura bem a criança, tá? Isso para vacina, tá? Ou vacina, logicamente, no vasto da coxa, tá? Pode ser direito ou esquerdo, tá? Aí continua, pode fazer isso em adulto também? Pode, a gente pode, tá? Sim, na coxa, medicamento, tá? E vacina também, tá? É um músculo e a gente pode dar sim, tá? Aqui a parte de contenção, tá? É uma das que eu não gosto muito, porque a criança fica se mexendo e você precisa, não é? Você pode quebrar a agulha, tá? Essa aqui são mais utilizada para as pessoas mais jovens, não é? 12, não é? 9, 10 anos, que aí a gente vai explicar e eles vão entender mais, tá? Aqui tem um profissional da área da saúde, tá vendo? Pulsionando, o pai tá segurando a criança do modo errado. Eu não gosto dessa posição, gente. Por quê? Ó, se vocês perceberem, ele tá tentando pulsionar a criança, tá? O pai tá segurando a mãozinha, a cabeça tá livre e o corpo também. Se ele dá um pulo aqui, quebra, e quem é o mau profissional é você, tá? E o pai não segura direito, não. Tá? Então isso daqui são técnicas que vocês precisam perceber. Ah, mas o pai tá segurando. Tá segurando mesmo? Não tá. Tá? Se a criança dá um pulo ali, ó, a criança sai do colo dele. Tá? É uma coisa que eu não gosto, tá? Dessa posição. Algumas considerações na coleta, tá? Pessoal, essa daqui eu vou ler todos, tá? Lembrando que o slide ele só me lembra o que eu vou falar para vocês, porque eu vou mais pela minha explicação e pela minha vivência, tá? De experiência na área da saúde, tá? Mas isso daqui eu vou detalhar, que é bem interessante isso daqui, tá? E eu vou marcando uns pontos sempre importantes para vocês, tá?
tá? Então, assim, o slide é para me lembrar o que eu vou falar, o que eu vou explicar para vocês, tá? Nem tudo que está no slide eu sempre falo, ou logicamente falo alguma coisa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, orientar e tranquilizar a família. Isso daqui é uma regra da enfermagem. Por exemplo, contenção somente se necessário. Toda vez é necessário, gente. Tá vendo? Isso daqui é uma questão que eu fico me perguntando por que colocam, tá vendo? Porque falam, tá? A realidade, com a questão um pouco teórica, foge um pouquinho, tá? E vocês às vezes vão levar um susto, tá? Quando vocês estiverem trabalhando ou indo para o estágio, porque é totalmente diferente. Você fala, nossa, na teoria é tanta coisinha e na prática é tão simples. Sim, porque a gente, muita técnica, se você não tiver muita técnica, se você não tiver logicamente conhecimento, se você não tiver resolver a dificuldade ou os problemas mais rápidos, tá? Você se prende muito à teoria, tá? A gente segue todas as orientações logicamente da Organização Mundial da Saúde e segue todas as orientações também logicamente do Corém, tá? E da vigilância também. Mas às vezes, gente, né, vocês vão ver, né, quando vocês estiverem trabalhando. Então a contenção é direto, tá, gente? Isso daqui, tá, é muito difícil. Mesmo que a criança quietinha, ela, né, ela dá esse esporro, tá? A possibilidade, logicamente, de necessitar e falar para a mãe que vai fazer mais que uma punção, tá? Oferecer, logicamente, conforto, brincadeira, né, e segurança, tá? Para a criança, tá? Estimular a coragem, da criança, tá? Então a gente imprime isso daqui, esse certificado, tá? Que é bem interessante para as crianças, tá? Que é muito legal, tá? Que é muito legal mesmo, tá? E as crianças adoram, tá? Eles adoram muito isso, tá? Esse certificado que eles se acham, tá? Maravilhosos, tá? Eles gostam muito, tá? Desses certificados, tá? E aqui a coleta de urina, tá? A coleta de urina, tá? Essa coleta de urina, logicamente, o médico vai pedir, tá? Para solicitar, logicamente, e analisar, tá? O que está acontecendo na urina, se ele está perdendo, logicamente, eletrodos, não é? Que é, logicamente, para saber se ele está tendo alguma anomalia celular, não é? Então, é muito importante, tá? Para saber também se está tendo um processo infeccioso, tá? Também vai analisar a questão do percentual, tá, de proteína durante 24 horas na criança, que é bem interessante, tá? Esse análise aqui, tá? Percentual de 24 horas, tá? Tá? As crianças pequenas, tá? Eles têm logicamente uma dificuldade, tá? Quase impossível da gente coletar a urina. Então hoje a gente tem um coletor específico, tá? Porque a gente não pode passar sonda em criança, tá? Sondinha assim, tá? A gente coloca, deixa eu só me explicar, a gente coloca a sonda quando é necessária, tá? E principalmente aquelas criancinhas que vão fazer cirurgia, aquelas, né? Então assim, quando é necessário, tá? Mas a gente coloca o coletor, que é isso aqui, ó, que a gente pede, tá? Quem é mãe sabe, tá? A gente evita bastante de ficar colocando a sonda de alívio, que hoje é catéter de alívio, tá? Então a gente existe, mas a gente prefere colocar esse daqui, tá? Então a gente precisa especificar bem, tá? E logicamente a gente vai pedir para a mãe colocar, fazer uma antisepsia, tá? Sempre orientar, tá? A coleta, logicamente, por meio do coletor plástico, tá? É mais indicado, tá? Que um cateterismo vesical, ó, tá vendo? Ó, o que eu falei, tá vendo? Eu não li, já tinha explicado para vocês. A minha explicação vai conforme, logicamente, o tema, tá? Então, esse procedimento, tá? Ele é mais arriscoso, tá? Ele corre risco,
tá? De infecções, tá? E logicamente sem a utilização do método, tá? Rigoroso de antisepsia, tá? Então assim, a gente evita por conta disso, corre um risco, né, gente? E principalmente assim, você colocando a sondinha, às vezes é preciso, a gente precisa fazer, tá? Às vezes a criança não está, a bexiga tá cheia, tá? O abdômen tá comprimindo, a bexiga tá comprimindo um pouco o abdômen, e isso pode prejudicar, e aí a gente precisa fazer, tá? Durante esses procedimentos a gente sempre tem que fazer uma rigorosa antisepsia, tá? Antisepsia, e a gente faz a asepsia também, tá? Do local, do material, tá? É muito importante isso.